acostumado com a vinheta. Sejam muito bem-vindos ao Cartologia. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao trabalho que a gente está fazendo de preparação para a primeira rodada. Basicamente a gente pegou todos os jogos dos campeonatos estaduais, com exceção do campeonato paranaense e do campeonato do Mato Grosso do Sul, e compilamos todos os jogos para valer como que seriam as pontuações dos jogadores de acordo com o Cartola. Porque assim você consegue ter uma noção melhor de qual que é a média dos jogadores para poder escalar o cara que vai te render as melhores quantidades de cartoletas nesses primeiros jogos. O vídeo vai ter assim, no começo a gente vai passar por cada um dos times de forma bem rápida, elencando os top 3, os caras que você tem que ter, pelo menos ter um nome na cabeça. Por exemplo, eu duvido que Vitor Jacaré é alguém que você sabe que vai jogar a Série A, mas ele vai e você precisa saber quem é. Depois a gente vai fazer uma análise especificamente de preço por cartoleta. Ou seja, a gente vai olhar, preço por cartoleta não, né? Pontuação por cartoleta. Então a gente vai olhar qual que é o jogador que tem a melhor média comparado com o menor preço. Porque na primeira rodada, esse é o cara com a melhor chance de valorizar, aumenta a sua quantidade de cartoletas. Depois da terceira, quarta rodada, você só escala os melhores jogadores com base em pontuação e ficar mais tranquilo. Muito difícil você conseguir mandar bem no campeonato se você gastar suas cartoletas agora, arriscar em alguém tipo Hulk, Soares na primeira rodada. Infelizmente acontece algum acidente, ele se machuca, toma um amarelo, erra um pênalti, você tem que sair e chega na segunda rodada com 80, tem que resetar cartoletas. Não é o que a gente quer. Então vamos começar. Os dois primeiros times que eu vou estar destacando aqui é Fortaleza e Corinthians. Então, 3 jogadores para você ter o nome. Provavelmente, Thiago Galhardo já estava na sua cabeça. Caleb, Lucero não estavam na minha cabeça. 2 atacantes aí e um meio-campista. Do lado do Corinthians, já era um pouco esperado, Roger Guedes e Yuri Alberto puxando. O Gil vem aqui como uma boa surpresa, uma boa opção de zaga aí para quando a gente estiver buscando. E na sua quarta posição, Rafael Ramos, que já fez um bom campeonato no ano passado. Do lado do Bahia, a gente tem Biel, Everaldo, Nicolas Azevedo, o Bahia com excelentes jogadores para a primeira rodada. Eu sei que o jogo contra o Bragantino não é um dos jogos mais fáceis, está todo mundo preocupado, só que são as melhores médias dos times com relação à cartoleta que eles esperam, e digo mais, as melhores médias básicas, ou seja, não estou falando que o time precisa de SG, precisa de gol, precisa de assistência. Nicolas Acevedo, por exemplo, é um dos caras líderes em pontuação básica de pontuação por preço que a gente vai ver daqui a pouquinho. Do lado do Botafogo, Tiquinho Soares, Vitor Cuesta e Gustavo Sauer, um excelente atacante para a primeira rodada, infelizmente, no tricolor paulista. São bons nomes. E aí fica o destaque para o Rafael, um abraço para o Rafael, lateral da quinta posição. Depois a gente vem com o Atlético Mineiro bem desbalanceado aí, obviamente Hulk, mas fica a menção honrosa para Rubens, o Atlético Mineiro que vem com a sua tradição de ter bons laterais, tinha o Guga, o eterno flamenguista, Guilherme Arana aí se recuperando da lesão, que ele volte o mais rápido possível, e Rubens aí fazendo um excelente campeonato mineiro. Do lado do América Mineiro, o vice-campeão mineiro aí, a gente tem o Wellington Paulista, Benítez, o Lobo Solitário e Aloysio Boi Bandido. É uma reforma de jogador de São Paulo, né? Ale, menção honrosa, continua aqui com 4.15, uma excelente média básica, como sempre. A lei de sempre, né? Pelo menos 3, nunca mais que 5. Do lado do Vascão, a gente tem Pedro Raul, Puma Rodrigues, Gabriel Peck. Puma Rodrigues que a gente conversou no primeiro vídeo, o melhor lateral que a gente tem vindo dos estaduais até agora. E do lado do São Paulo, bate apenas a saudade, Galopa, a história que nós vivemos, mas infelizmente seu joelho estourou. Cara, fazendo uma digressão aqui, mas é muito louco. O Galopo com 11.5, Wellington 5.64, Caleb 5.46. 3 médias boas, 3 posições diferentes, 3 lesões. É impressionante o que faz o São Paulo. Voltando do Vasco, eu gostaria de mencionar mais uma vez o quão bom é o preço para a média do Vasco. O Vasco fez um campeonato estadual fantástico. É um campeonato estadual bem mais difícil que o campeonato carioca quando você compara com Gaúcho e Mineiro. E os preços estão muito bons. Eu sei, novamente, o jogo não é dos melhores. O Atlético Mineiro é um time muito bom. A chance dele ganhar é alta. Só que são jogadores com excelentes médias básicas. Eu estou falando que se o Puma Rodrigues fizer 2 desarmes e o Pedro Raul fizer 2 chutes para fora, a gente já está ganhando cartoleta. É isso que vale. Do lado do Fantástico, a gente tem Marcos Leonardo, Steven Mendonça e Eduardo Bauerman fazendo o seu top 3. E do lado do Bragantino, Andrés Hurtado, Alejandro, Bruninho que não vai jogar essa primeira rodada, fica de olho aí. Ele tem uma importância tática relevante no time do Bragantino, que volta para o ponto do Bahia, mas ele foi convocado para a seleção sub-20 e não vai estar jogando. Depois vem Juninho Capixaba, fez um golaço essa semana, diga-se de passagem. E Luan Cândido na outra lateral. 3 laterais atuando aqui no top 5 do Bragantino. Mais um time com tradição nas laterais.
Do lado do Internacional, Pedro Henrique, Maurício Anderson. Eu gostaria de chamar a atenção para Gabriel Mercado, um excelente zagueiro para essa primeira rodada com relação ao seu preço e o que ele vai estar trazendo de pontuação em relação à média básica. Do lado do Palmeiras, bons jogadores, não tem muito o que falar. Um parabéns ao Palmeiras pelo seu bicampeonato paulista. O duro é o preço aqui. Eu sei que eu vi alguns canais recomendando muito o Marcos Rocha. O Marcos Rocha tem uma média de 6,09. E essa média é muito puxada pela tradição defensiva do Palmeiras, que tem conseguido manter bons SGs. Quando você coloca ele em comparação com o preço, ainda assim tem gente que está rendendo mais ponto para a mesma quantidade de cartoleta do que o Marcos Rocha. Confronto é mais fácil? Confronto é mais fácil, eu entendo. Só que me preocupa muito você estar botando fé que o Palmeiras precisa do SG. Sem o SG, você não vai estar saindo com a mesma quantidade de cartoletas do que se você estiver colocando um cara que consegue fazer mais designs. Depois o Flusão, a gente tem Cano e John Arias fazendo a sua dupla aí. Alexander, ele não está como provável. A nossa recomendação aqui seria colocar ele como dúvida na lateral. E aí você coloca o cara que você esperaria, um outro lateral como Rubens, no banco de reservas para caso entre. E aí o Grêmio, Luiz Soares, obviamente, Grêmio que também foi campeão gaúcho pela sexta vez, é tipo a Bundesliga, só que de quem toma chimarrão. E aí depois tem Franco Cristaldo fazendo um excelente campeonato. Voltou. Do lado do Flamengo, o vice-campeão carioca Pedro e Gabriel fazem a ponta aí. Matheus Gonçalves tem feito um excelente campeonato e Arrascaeta, como sempre, né? É o Arrascaeta, não tem muito o que a gente dizer. E aí, repetindo aqui o Grêmio do lado da direita, mas a gente vai focar agora na Raposa. Bruno Rodrigues, Gilberto, Alisson fazem o seu top 3 aí. Bruno Rodrigues, outro excelente nome para a primeira rodada. Então agora a gente vai fazer exatamente o que a gente falou no começo. Qual que era a média dos jogadores dividido pelo preço que eles estão trazendo? Na ideia da gente tentar encontrar qual que é, para uma cartoleta, a quantidade de pontos esperados que aquele cara vai trazer. O corte de valorização esse ano está em 58%. Ou seja, a cada uma cartoleta, o jogador tem que fazer pelo menos 0,58 para ele conseguir trazer um dinheiro para a gente. Vamos olhar então aqui o nosso primeiro gráfico. Põe na tela. De acordo com a pontuação geral, Pedro Raul é o melhor rendimento de preço de pontuação por preço. Ele está trazendo 1,89. Cada uma cartoleta que você põe, ele está devolvendo 1,89 em pontos. Logo depois vem Bruno Rodrigues, o que eu comentei, Alexander e Rubens são os dois melhores laterais na relação de custo-benefício, mas Puma Rodrigues ainda custando um pouco a mais, tem muito desarme para colocar na conta e por isso ele está trazendo 1,34. Nicolas Acevedo, que foi o que a gente comentou, e depois a gente tem Biel também fazendo a outra parte aqui do Bahia. Help é a representação do Bragantino nessa lista ilustre. Se a gente for olhar agora só a pontuação básica, ou seja, a gente não considera assistência, não considera gols e não considera saldo de gols, aqui a gente está falando, cara, da nata da nata. Quem aparece de interessante aqui agora? Rony, Vitor Jacaré, falei que ele aparece certo. Vitor Jacaré, 0,86. Cara, o que eu tô falando assim, é um cara que só consegue isso com faltas sofridas e finalizações. É o mais esperado possível. Depois, Pedro Raul, que a gente já tinha conversado, Matheus Fernandes aparece do Bragantino aqui e Matheus Vital do Cruzeiro. Gustavo Sauer é o atacante que eu comentei, é um bom banco. Se você estiver usando e confiando numa estagnação do São Paulo no começo do campeonato, é um cara para você estar colocando. Otávio do Atlético Mineiro aparece também com uma boa média básica. Ele já tinha uma tradição de desarmes, tá? Tem mantido isso no começo do ano. E Rezende do Bahia. Então, assim, olhando esses caras e fazendo uma compilação, obviamente, tentando priorizar os melhores confrontos, o time que a gente desenharia para a primeira rodada seria esse aqui. Então a gente vem com Pedro Raul, Bruno Rodrigues e Vitor Jacaré no ataque. E eu sei que aqui já tem gente louca. Como assim, meu Deus? Porque o Atlético Mineiro é muito bom. Cara, o Atlético Mineiro tem grande chance de ganhar. Eu não botaria a mão no fogo por nada aqui. Só que o Pedro Raul é o melhor cara de pontuação por preço. Tipo, tô falando que se eu colocar ele aqui, ele der 2 chutes para fora, sofreu uma falta, já tô ganhando cartoleta. Esse é o meu foco na primeira rodada, é cartoleta. Bruno Rodrigues e Vitor Jacaré compõem o resto. O Vitor Jacaré, cara, se respirarem perto dele, ele já tá dando cartoleta. Acevedo pela sua média básica, mesmo motivo Matheus Fernandes, mesmo motivo Matheus Vidal. No meu meio campo, eu quero caras que com certeza consigam trazer designs. Eu não estou procurando aqueles meio campistas que vão dar, necessariamente vão dar assistência ou meio campistas goleadores. Vou procurar os caras que conseguem sofrer falta, conseguem fazer desarme e me trazer dinheiro. Na defesa, aqui é onde eu talvez tenha mais aberto a mão da possibilidade de saldo de gols.
colocando o Capasso e o Puma Rodrigues. A chance do Vasco tomar gol é sim, mas são novamente jogadores com excelentes médias básicas pelo preço que eles estão custando. Se você quiser tirar o Puma Rodrigues para colocar o Marcos Rocha, eu entendo, não existe o mesmo volume de desarmes. Você está bancando no SG do Palmeiras, parabéns, é o risco seu. Todo mundo vai correr risco, certo? Cada um tem uma estratégia, essa estratégia que a gente está bancando. E aí tem mercado. No gol, estaria colocando o Adriel, o Lucão do Bragantino, não seria tanta loucura, mas como eu coloquei a CP de Vitor Jacaré, seria um pouco contraditório, tá tentando colocar o goleiro do Bragantino, e aí coloquei o Paiva do glorioso Bahia, o tricolor, para essa primeira rodada. No banco, eu coloquei Lucas Perry, o São Paulo também tem sofrido com seu déficit de ataque aí, não deixa o sul-americano iludir. Rubens, que é o que a gente comentou como segundo melhor jogador do Atlético Mineiro em estaduais, referente agora. Help, Rony e Sauer. Não tem jeito, tem que colocar o que os dados estão trazendo. Não é certeza que esse seja o nosso time para a primeira rodada. Talvez a gente dê uma analisada, claro, né? Com machucados ou com jogadores que deixem de ficar prováveis, a gente vai estar postando o time da última no Instagram. Se você não segue a gente, segue agora aí, @cartologiafc. E vamos estar postando também no Telegram. Mas, pensando no foco da primeira rodada, para garantir cartoleta com dados e fatos, esses são os melhores jogadores para trazer pontuação pelo preço que eles custam, considerando apenas scouts básicos e também ponderando um pouco aí da pontuação geral, porque eu ainda acho que o Pedro Raul tem uma boa chance de cravar nessa primeira rodada. O que você achou? Me fala aí se esse for seu time. Se você está chegando pela primeira vez e se encantou com a forma como a gente utiliza dados, pode se inscrever, porque é como a gente vai fazer o campeonato inteiro. Como sempre, e mais uma vez, vai, Tony!